No mundo das finanças, o nome Charles Ponzi é sinônimo de fraude. Nascido em Parma, Itália, em 1882, Ponzi foi um mestre da manipulação financeira e ficou conhecido por seu esquema de investimento fraudulento, que ficou posteriormente conhecido como Esquema Ponzi. Nesta história, vamos contar os detalhes da vida de Charles Ponzi e como ele se tornou um dos maiores golpistas da história. Charles Ponzi imigrou para os Estados Unidos em 1903, buscando uma vida melhor. Inicialmente, ele trabalhou em vários empregos humildes e teve dificuldades financeiras. Ele sempre teve ambições de se tornar um homem rico e bem-sucedido. Em 1919, Ponzi teve uma ideia que mudaria sua vida para sempre. Ele descobriu uma brecha no sistema de troca de cupons postais internacionais, que permitia comprar esses cupons a um preço mais baixo em alguns países e vendê-los com lucro em outros. Ponzi acreditava que poderia aproveitar essa discrepância para obter grandes retornos financeiros. Começou a atrair investidores prometendo retornos incríveis em um curto período de tempo. Ele afirmava que poderia dobrar o dinheiro de seus investidores em apenas 90 dias. Atraídos por essa promessa tentadora, muitas pessoas começaram a investir suas economias com Ponzi. É uma forma específica de fraude que se baseia na promessa de retornos elevados obtidos através de um suposto investimento. Diferentemente do esquema de pirâmide, o esquema Ponzi envolve um indivíduo ou uma entidade que arrecada dinheiro dos investidores, prometendo retornos altos e rápidos. Esses retornos são pagos com o dinheiro dos novos investidores, em vez de serem gerados por meio de investimentos legítimos. Isso cria a ilusão de sucesso e lucratividade, mas, eventualmente, o esquema entra em colapso quando não há novos investidores suficientes para sustentar os pagamentos. Inicialmente, os primeiros investidores de Ponzi receberam seus retornos conforme prometido. Isso levou a uma rápida expansão de seu esquema, já que as pessoas começaram a contar a outras sobre os lucros rápidos que estavam obtendo. A notícia se espalhou e Ponzi logo se tornou uma figura famosa no mundo das finanças. À medida que mais pessoas investiam, o esquema começou a entrar em colapso. O dinheiro dos novos investidores era usado para pagar os retornos dos investidores anteriores, criando uma espécie de pirâmide financeira. O esquema era insustentável e, eventualmente, as vítimas começaram a perceber que estavam sendo enganadas. Em 1920, o esquema de Ponzi começou a desmoronar. Jornalistas investigativos começaram a questionar a legitimidade de seus negócios e as autoridades financeiras começaram a investigar suas atividades. Em agosto de 1920, Ponzi foi preso por fraude e outras acusações relacionadas. Embora tenha sido um golpista, Charles Ponzi deixou um legado duradouro. Seu esquema se tornou sinônimo de fraude financeira, e o termo esquema Ponzi é amplamente utilizado até hoje para descrever qualquer esquema de investimento fraudulento baseado no pagamento de retornos a investidores com o dinheiro de novos participantes. Milhares de pessoas foram vítimas do esquema, perdendo suas economias e sonhos de uma vida financeira estável. Muitas delas sofreram consequências devastadoras, com algumas sendo arruinadas financeiramente e outras enfrentando dificuldades emocionais e até mesmo o suicídio. O caso Ponzi serviu como um aviso doloroso dos perigos de cair em promessas falsas de enriquecimento rápido. Após sua prisão, Ponzi foi condenado por fraude e outras acusações relacionadas. Ele passou vários anos na prisão e, posteriormente, foi deportado para a Itália. Embora tenha tentado iniciar novos esquemas de fraude em outros países, ele nunca conseguiu repetir o sucesso que teve nos Estados Unidos. O caso de Charles Ponzi deixou lições importantes. Os investidores aprenderam a desconfiar de promessas de retornos irrealistas e a sempre fazer uma pesquisa completa antes de investir seu dinheiro. Além disso, as autoridades regulatórias financeiras foram incentivadas a fortalecer suas medidas de controle e fiscalização para evitar que esquemas semelhantes ocorram no futuro.